Você vai saber agora. Motoristas enfrentam trechos de lentidão em direção à Serra Gaúcha. Estado volta a registrar recorde de calor neste inverno. Delegação sul-coreana visita o Rio Grande do Sul para definir investimentos. Eu sou o jornalista Rafael Collin, este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 20 horas, 1 minuto. Tempo bom em Porto Alegre, 25 graus e 4 décimos a temperatura. Boa noite. O número 2 do Ministério do Turismo deverá pagar fiança de R$100 mil para ser solto. A Justiça Federal concedeu hoje habeas corpus para 5 dos 18 que estavam detidos, suspeitos de participação em um esquema de desvio de verbas no Ministério do Turismo. Entre eles, Frederico da Silva Costa. Na quarta-feira, outros 18 haviam sido soltos. No total, foram 36 detidos em São Paulo, Brasília e no Amapá na última terça-feira. Quer ganhar um prêmio todo dia? Participe da promoção Prêmio Todo Dia do programa de fidelidade Quilômetros de Vantagens da Ipiranga. O novo técnico do Internacional será apresentado na próxima terça-feira. Dorival Júnior foi anunciado no início da tarde. A negociação foi concluída em Florianópolis entre o treinador, o presidente colorado Giovanni Luigi, e o diretor executivo Fernandão. O interino Osmar Loz se despede do comando do time no próximo domingo contra o Bahia, em Salvador. Restabelecida no fim da tarde a energia elétrica na prainha do Paquetá, em Canoas. A decisão foi tomada pela Defesa Civil junto à concessionária AES Sul, depois que o Rio dos Sinos baixou 10 centímetros. O serviço foi interrompido ontem para 52 famílias. 7 famílias continuam desalojadas e aguardam o nível do rio baixar ainda mais. O abastecimento de água em Novo Hamburgo deve ser normalizado ainda nesta noite. O município tem o serviço afetado desde o início da tarde. O motivo seria a cheia do Rio dos Sinos, que prejudica a captação de água. Segundo a Comusa, o problema já foi resolvido. Amanhã é dia da nova etapa de vacinação contra a paralisia infantil em todo o estado. A segunda dose será aplicada em crianças de até 4 anos. Também será realizada a vacinação contra o sarampo para crianças de 1 ano a menores de 7 anos. A capital terá passe livre na frota de ônibus neste sábado. O Rio Grande do Sul teve confirmada hoje mais uma morte por gripe A em 2011. Segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, trata-se de um homem de 24 anos, residente em Gravataí, portador de síndrome de Down e distúrbio metabólico. Os outros 2 casos foram confirmados, mas os pacientes evoluem bem. São de um homem de 71 anos, residente em São Jerônimo, que esteve hospitalizado em Porto Alegre, já teve alta, e uma menina de 5 anos, residente e internada em Porto Alegre. Em 2011, até o momento, o Estado registra a notificação de 1.201 casos suspeitos, dos quais 100 foram confirmados. São 13 óbitos até agora. Polícia investiga crime bárbaro na região metropolitana. Em instantes, também no correspondente Ipiranga, 3 adolescentes ficam feridos em acidente com ônibus escolar. Quer ganhar um prêmio todo dia? Participe da promoção Prêmio Todo Dia do programa de fidelidade Quilômetros de Vantagens da Ipiranga. Segue a violência na Síria em meio a protestos contra o governo do presidente Bashar al-Assad. Hoje, as forças sírias mataram 16 manifestantes, no dia muçulmano do descanso e oração. Os protestos ocorreram apesar da repressão militar. Em resposta à missão gaúcha que foi à Coreia do Sul no início do ano, 3 grupos de empresários asiáticos estiveram no estado nesta sexta-feira para avaliar investimentos. O encontro foi com o governador Tarso Genro, no Palácio Piratini. O grupo LS, uma subsidiária da LG voltada ao ramo de autopeças, revelou que tem 3 projetos previstos para o Brasil. O conteúdo ainda é mantido em sigilo, mas a tentativa é que pelo menos um deles fique no estado. Já os representantes da Hyundai estão mais próximos. Ainda na Coreia foi assinado um protocolo de intenções para a construção de uma fábrica de elevadores no Rio Grande do Sul. Outros segmentos que poderão ser viabilizados são na área de gás natural e de logística, como destaca o presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado, Marcelo Lopes. Possibilidade de ter uma operação portuária aqui no Rio Grande do Sul. E além disso, um outro tema que surgiu aí, que é o gás natural liquefeito. A empresa tem tecnologia nessa área e também está querendo discutir possibilidades de investimento nesse tema.
Também já estiveram visitando o Rio Grande do Sul representantes do grupo STX de estaleiros e a Hanna Micron, produtora mundial de semicondutores. A companhia aérea Gol fechou o segundo trimestre do ano com prejuízo líquido de 358 milhões de reais. O recuo é quase 7 vezes maior na comparação com o período abril-junho de 2010. Entre os motivos do mau resultado, a companhia aponta aumento da competição no mercado doméstico e alta no custo de combustível. A Agência Nacional de Aviação Civil identificou indícios de irregularidades nas áreas de operações e de manutenção da empresa Noar Linhas Aéreas. A auditoria começou 4 dias após uma aeronave da empresa cair em Recife, deixando 16 mortos no mês passado. O resultado da análise foi divulgado hoje. Por conta disso, a ANAC manteve a suspensão das atividades da Noar. Em instantes, motoristas enfrentam trechos de lentidão em direção à Serra Gaúcha. Quer ganhar um prêmio todo dia? Participe da promoção Prêmio Todo Dia do programa de fidelidade Quilômetros de Vantagens da Ipiranga. A temperatura passou dos 30 graus em pelo menos 6 municípios gaúchos nesta sexta-feira, dia que bateu mais um recorde de calor neste inverno. A máxima chegou a 33 graus em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Ontem foram 32 graus e 8 décimos em São Borja. Em Porto Alegre, a máxima desta sexta-feira foi de 29 graus e 9 décimos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, no correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Lilian Abelim. A madrugada de sábado deve ter chuva na fronteira com o Uruguai. No entanto, o sol entre nuvens vai predominar durante boa parte deste sábado na metade norte gaúcha. A chuva deve atingir o estado como um todo a partir do fim da tarde. Chove no oeste, meio-oeste e Planalto Sul de Santa Catarina. No Paraná, tempo seco. Agora 25 graus em Porto Alegre, 20 horas, 8 minutos. Um adolescente foi morto por engano em uma lan house no bairro Restinga, na capital. Segundo a Brigada Militar, Juarez Fernando Oliveira Weber, de 16 anos, foi confundido com outro jovem que está preso. Ele foi atingido por 6 tiros. Uma criança e um homem também ficaram feridos no tiroteio e foram encaminhados ao hospital de pronto-socorro. A polícia busca os responsáveis pelo crime. A polícia investiga um crime bárbaro que ocorreu na região metropolitana. A cabeça e o corpo de um homem foram encontrados em locais diferentes nesta tarde em Viamão. A suspeita dos policiais é que o caso esteja relacionado com o tráfico de drogas envolvendo gangues. A vítima é um homem branco com cerca de 30 anos. O corpo foi encontrado em um campo de futebol na Vila Valença e a cabeça, com marcas de 5 tiros, foi achada no mesmo bairro a 3 quilômetros de distância. O inspetor José Patriarca, chefe das investigações, acredita que o caso tenha relação com outros crimes que ocorreram nesta semana na região. O presidente da Assembleia Legislativa, Adão Vilaverde, criticou. Testemunhas e vizinhos prestaram depoimento. A polícia aguarda os laudos do DML para realizar a identificação da vítima. Um ônibus escolar que transportava alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vital de Negreiros tombou na localidade de Cerro Alegre Baixo, interior de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram atendimento. 2 adolescentes estão no Hospital Santa Cruz e um no Centro Materno Infantil, todos em estado regular. As causas do acidente ainda são desconhecidas. E o trânsito entre Porto Alegre e o Vale dos Sinos apresenta vários pontos de lentidão na noite desta sexta-feira. Há congestionamento nas saídas da capital gaúcha em direção à BR-116. Na Freeway, há lentidão entre a futura Arena do Grêmio e o entroncamento com a BR-116 no sentido capital interior. Na região do Aeroporto Salgado Filho, há trechos de lentidão nos 2 sentidos, assim como na BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Os motivos apontados são o grande movimento já tradicional em sextas-feiras, a proximidade com o Dia dos Pais, o Festival de Cinema de Gramado e o bloqueio da RS 115, que é uma das alternativas para quem vai à Serra. A interdição é por tempo indeterminado devido a rachaduras no asfalto e ao risco de queda de barreiras. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Castro, diz que há um reforço no efetivo na BR-116.
A Polícia Rodoviária Federal espera que a BR-116 seja bastante utilizada para Gramado. O pessoal vai subir passando São Leopoldo, depois Nova Petrópolis, e Nova Petrópolis vai ingressar para a estadual. Vamos estar com o reforço no efetivo e dando bastante atenção, porque no sábado e domingo há previsão de chuva. Logo aumentam os riscos de acidentes. Outra opção é utilizar a RS 020 por Taquara e São Francisco de Paula. A Brita Rodovias, responsável pela RS 115, instalou 75 placas de sinalização em rodovias que dão acesso à Serra Gaúcha. Ipiranga. Programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com Zero Hora e a agência RBS. Próxima edição amanhã, às 8 horas.